Queridos alunos, estamos dando sequência ao nosso curso de Teoria Geral do Processo aqui na Faculdade Nacional de Direito. Meu nome é Hugo Filardi, eu sou professor de vocês. Estou acessível tanto pelo meu canal no YouTube, o Hugo Filardi, quanto por direct via Instagram. Meu Instagram é Hugo Filardi também. E o meu e-mail de contato é filardi, meu sobrenome, FILARD de dado I, @siqueiracastro.com.br. Então vocês podem entrar em contato comigo por esses canais e eventuais dúvidas, questionamentos, elogios, críticas, qualquer tipo de interação é sempre muito bem recebida. Rapidamente, apenas lembrando, temos um compromisso de entrega do trabalho escrito. Peço a vocês que intensifiquem aí a elaboração dos trabalhos. Não se preocupem muito com a forma. Na realidade, a avaliação ela será toda baseada no conteúdo, na forma como vocês desenvolvem um raciocínio jurídico a respeito de um dos pontos trazidos por mim aqui em sala de aula. Bom, vamos falar de garantias fundamentais do processo. Na realidade, vamos seguir falando de garantias fundamentais do processo. Lembram, senhores, que já passamos pelo devido processo legal, já passamos pela isonomia, já discorremos sobre os conceitos de contraditório e ampla defesa. Então, inicio a 11ª sessão falando do princípio do juiz natural. O que diz o princípio do juiz natural? O princípio do juiz natural é o princípio que impede que juízes sejam direcionados de maneira arbitrária, de maneira não previamente constituída para o julgamento de determinados casos. A prerrogativa do juiz natural, ela estabelece critérios constitucionais de partição de competência entre determinados magistrados para o enfrentamento de determinadas matérias. Ou seja, é vedado ao Estado juiz direcionar determinados casos para o julgamento de juízes aos quais se sabe efetivamente qual é a tendência de julgamento. Então, o princípio do juiz natural, ele visa proteger o jurisdicionado de julgamentos que não sejam absolutamente determinados pela medida da jurisdição assegurada pela Constituição da República Federativa do Brasil de 88 e pela lei, pelas leis federais, pelas leis ordinárias que regem a atribuição de determinados juízes para o seu enfrentamento de determinadas matérias. O princípio do juiz natural ele é fundamental. Ele é fundamental, porque ele assegura que um processo judicial deve sim ser enfrentado por um juiz este investido de jurisdição. Juiz este que recebe, antes da distribuição dos casos, recebe a jurisdição, que recebe a competência. Competência lida como medida exata da jurisdição para o processamento e para o julgamento de determinados casos. A regra, senhores, precisa ser clara. As condições do processo precisam ser previamente conhecidas pelos jurisdicionados. Então, o deslocamento
de competência de uma determinada causa sem lastro normativo é violação ao princípio do juiz natural. O destacamento de determinadas causas para serem conduzidas por um juiz também é violação ao princípio do juiz natural. E aí os senhores devem estar se perguntando, será que tem algum tipo de exemplo? O maior exemplo que nós temos de violação ao princípio do juiz natural ocorreu na condução da Operação Lava Jato. Ou os senhores acham que todos os casos decorrentes da investigação Lava Jato deveriam ser julgados e processados na 13ª Vara Federal de Curitiba? Ou os senhores acham que, constitucionalmente, crimes que deveriam ser investigados e julgados, cometidos no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia, em Pernambuco, todos eles derivariam de uma investigação iniciada pelo Ministério Público Federal do Paraná? A força atrativa da Operação Lava Jato mostra-se de maneira muito cabal como o Estado brasileiro assistiu e aplaudiu a violação ao princípio do juiz natural. A nossa sanha de incriminar homens públicos, a nossa sanha de justiça, de certa forma, levou à complacência da sociedade brasileira com a criação de um super juiz. Eu me recordo de ter falado para vocês do juiz Hércules, né? Que é um juiz demodé. A concentração de superpoderes na figura do juiz Sérgio Moro inquinou numa série de anulações, de cassações, de decisões por ele proferidas, seja por imparcialidade, mas todas elas fundadas na violação do princípio do juiz natural. A observância desse princípio mostra-se absoluta para o impedimento de julgamentos arbitrários, de perseguições políticas por parte do Estado. Então, a cláusula, o princípio, a garantia fundamental do processo, denominada juiz natural, que encontra lastro normativo no artigo 5º, inciso 53, peço aos senhores que leiam o artigo 5º, inciso 53, é uma cláusula que protege a todos nós, que protege a sociedade civil, que protege o jurisdicionado e que impede que julgamentos injustos ou que julgamentos proferidos por juízes não investidos de jurisdição ou não adequadamente eleitos competentes para o julgamento de uma determinada causa, sejam eivados de nulidade.
Além da garantia fundamental do juiz natural, eu gostaria de abordar com os senhores uma garantia prevista no artigo 5º, inciso 35 da Constituição da República Federativa do Brasil. Este princípio é o princípio da inafastabilidade, do controle jurisdicional, a inafastabilidade da tutela jurisdicional. Muitos me perguntam se há diferenciação entre o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional e do princípio ao direito de ação. O direito de ação é sinônimo da inafastabilidade do controle jurisdicional. Toda e qualquer situação que tenha relevância ou impacto na vida social, coletiva ou individual, de um determinado jurisdicionado, deverá sim, ou poderá sim, ser alvo de questionamento judicial. Uma outra pergunta muito comum que eu tenho recebido é se a inafastabilidade do controle jurisdicional se confunde com o direito ao acesso à justiça. Sim, são expressões sinônimas, mas eu devo lembrá-los que a moderna concepção do direito ao acesso à justiça ou à ordem jurídica justa contempla não só a inafastabilidade da tutela jurisdicional, mas como contempla a correta e adequada orientação e conscientização do jurisdicionado, dever de cidadania. Então, o direito à ordem jurídica justa, como diria o professor Kazuo Watanabe, lastreado nas lições de Capelletti e de Garf, tem uma locução mais ampla do que simplesmente a inafastabilidade da tutela jurisdicional. O trabalho de conscientização da sociedade civil exercido pelos escritórios modelos, pelas defensorias públicas, pela Ordem dos Advogados do Brasil, sem que necessariamente haja a litigiosidade, o aclaramento de determinadas questões de cunho jurídico, são, sim, também consideradas como um direito à ordem jurídica justa. Então, nessa dimensão, nós temos a ordem jurídica justa, o direito à ordem jurídica justa, conforme concebido por Capelletti e explorado no direito brasileiro por Watanabe, por Kazuo Watanabe, professor da USP. Esse conceito é mais amplo do que o simples conceito de que o judiciário não pode se esquivar de responder a demandas, a perguntas que lhe são formuladas de maneira adequada por jurisdicionados. Prosseguindo, gostaria de abordar com os senhores os princípios da
publicidade e da motivação das decisões judiciais. Tais princípios estão consagrados na Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 93, inciso 9. Esse princípio, o princípio da publicidade, aliado ao princípio da motivação das decisões judiciais, sugere que o judiciário presta contas à sociedade. A instância de controlabilidade do poder judiciário somos nós. Nós, jurisdicionados, nós, sociedade civil, temos o direito de ter acesso, de entender, de compreender como e por que caminhos jurídicos são escolhidos pelos magistrados em detrimento de outras opções. Nada mais justo que relações jurídicas processuais sejam públicas, sejam abertas à controlabilidade da sociedade e que transbordem os limites de da própria relação jurídica de direito processual. Uma demanda entre vizinhos possui relevância social, sim. Merece ser conhecida por todos, sim. Porque neste tipo de julgamento, parâmetros comportamentais são ditados pelo Poder Judiciário. Além disso, nós falamos muito de precedentes no sistema processual brasileiro. Para que você possua um sistema válido de precedentes, inegavelmente, que os processos que originam procedentes devam ser descortinados e devam ser exaustivamente checados, conferidos pelos jurisdicionados que serão atingidos pelo precedente. Então, a regra geral de relações jurídicas de direito processual é que estas sejam públicas. É óbvio que existem situações absolutamente pontuais em que o Estado juiz pode, para proteger a intimidade de uma das partes e para proteger a própria efetividade do processo, determinar que determinadas partes do caso ou o próprio processo tramite em segredo de justiça. A outra componente da controlabilidade do Poder Judiciário, por nós, pelos jurisdicionados, pela sociedade civil, é a motivação. E esse tema é muito caro para mim, porque foi o tema desenvolvido por mim quando da apresentação da minha dissertação de mestrado na PUC São Paulo. Sob a orientação do professor Nelson Neri Júnior e com as presenças ilustres na banca do meu ídolo e maior professor da segunda metade do século passado da Faculdade Nacional de Direito, Leonardo Greco,
e do professor Fred Didier, titular da Federal da Bahia, eu tive a oportunidade de defender a importância do princípio da motivação das decisões judiciais na consolidação, na solidificação de um Estado verdadeiramente constitucional, de um Estado que se justifica, de um Estado que se posiciona, o Estado juiz, que decide por óbvio, que aplica a vontade abstrata da lei a casos concretos, mas que não o faz de maneira arbitrária, ou que não o faz de maneira que não evidencia a existência de lastro normativo para a escolha de uma determinada decisão em detrimento de outra. O princípio da motivação das decisões judiciais exige e impõe ao Estado juiz que informe ao jurisdicionado o porquê da prolação de determinada decisão. As decisões judiciais, elas precisam, elas necessitam de fundamentação, de justificação. E o artigo 489, inciso 1º do Código de Processo Civil, detalha o princípio da motivação das decisões judiciais, afastando a possibilidade de julgamentos artificiais, de julgamentos não aderentes aos argumentos trazidos pelas partes, de julgamentos que se pautem em expressões latinas sem demonstração efetiva de aderência ao caso que está sendo julgado. Em um dado momento, republicano, diria eu, da prestação de tutela jurisdicional nesse país, era muito admitido o deferimento de decisões de tutelas provisórias, de liminares, né? Que são decisões normalmente muito violentas, né? E formadas em cognição não exauriente, em cognição sumária, portanto, que comportam uma contra-argumentação, que não são dotadas de definitividade. Era muito comum decisões proferidas, presentes os requisitos legais, defiro a medida liminar. O artigo 489 do Código de Processo Civil, de 15, espanca esse tipo de possibilidade. Presentes os requisitos legais. Quais requisitos legais, cara pálida? E qual a aderência dos requisitos legais ao caso concreto? A motivação, senhores, e a publicidade permitem que o Estado, o juiz, se afirme e adquira credibilidade junto aos jurisdicionados. Que jurisdicionado levará sua pretensão ao Estado juiz se as suas decisões são proferidas no escuro de salas trancadas, sem que haja qualquer tipo de audiência do que está sendo feito pelo Poder Judiciário? E mais, que jurisdicionado se sente confortável em ter sua esfera de interesses invadida pelo Estado juiz sem qualquer tipo de justificativa? Não há nada mais antidemocrático e anticonstitucional do que atos do Estado juiz que se impõem pela força e não pela solidez de seus argumentos. Prosseguindo nas garantias fundamentais do processo,
gostaria de destacar a vocês a garantia do impulso oficial. A garantia do impulso oficial está no artigo 5º, inciso 36. Ele decorre do princípio da demanda, em que o Estado ele precisa ser inerte. O Estado juiz ele não age por conta própria. Porque se fosse assim, estaríamos fora de um ambiente constitucional. Estaríamos dentro de um ambiente policialesco. Estaríamos dentro de um ambiente Minority Report. Ou dentro de um ambiente 1984 do Well. Que ambientes são esses? São ambientes em que o Estado juiz antevê a realização de crimes ou antevê a realização ou a ocorrência de fatos que despertariam a sua atuação e invadem a esfera íntima de cada um de nós, impedindo que isso ocorra. Veja se isso é democrático ou constitucional. O Estado pode sim agir no sentido de que eventos danosos não ocorram. A gente tem tutela inibitória, né, em sede de direito processual. Você tem prisão cautelar, você tem prisão provisória em sede de processo penal. Sim, a tutela inibitória é constitucional, mas ela precisa ser requerida. O Estado funciona por provocação, o Estado juiz funciona por provocação e deve ser assim. Porque se não for por provocação, estaremos aplaudindo perseguições. E aí, quando dizemos que o Poder Judiciário, ele precisa se manter inerte, mas ele só pode agir por provocação, e a partir dessa provocação é prerrogativa do Poder Judiciário impulsionar o processo. É prerrogativa do Poder Judiciário responder aos questionamentos, às demandas efetuadas pelas partes envolvidas no processo. Garantia fundamental da inadmissibilidade de provas obtidas por meio ilícito. Artigo 5º, inciso 56 da Constituição da República Federativa do Brasil. Existe uma teoria originada nos Estados Unidos da América e traduzida para o português como a árvore dos frutos envenenados. O que essa teoria diz? Essa teoria diz, em linhas gerais, que se eu tenho uma determinada prova produzida num ambiente de ilegalidade ou de ilegitimidade, um ambiente de ilicitude. É uma prova em que não teria havido contraditório, em que teria sido colhida num ambiente antidemocrático. Esta prova, ela inquinaria todas as outras provas produzidas num processo e geraria a anulação do processo. Dada
a relevância e a importância que se tem dentro de um Estado constitucional não policialesco, de que provas sejam produzidas dentro de um ambiente que permeie o contraditório, que provas sejam produzidas num ambiente em que não haja a menor possibilidade de direcionamento da conclusão da prova em favor ou desfavor de alguém. Então, dentro do direito probatório, é óbvio que as provas precisam ser produzidas dentro de um espectro de legalidade. E se assim elas não forem, evidentemente que qualquer julgamento lastreado nesse tipo de prova está eivado de nulidade. Seguindo, gostaria de falar com os senhores do princípio da duração razoável do processo. A economia, a dita economia processual. E aí é importante que a gente fale da emenda constitucional número 45, que introduziu o valor, o princípio, a garantia fundamental do processo, da duração razoável do processo, no artigo 5º, no seu inciso 78. O processo ele não pode se prolongar de maneira ilegítima, mas ele também não pode ser julgado de forma assodada. O Poder Judiciário tem, por necessidade e por imposição normativa, que encontrar uma solução às questões postas a ele para julgamento dentro de um razoável prazo. Razoável prazo não significa supressão de garantias fundamentais. Não significa a não oitiva das partes. Não significa julgamentos assodados. A duração razoável do processo se destina a impor ao julgador a necessidade de encontrar o mais rapidamente possível uma solução para o caso, sem que haja julgamentos assodados ou práticas de atos processuais desnecessários. E aí entra um contexto de economia processual. O julgador, assumindo uma faceta de gerenciador do processo, ele precisa zelar para que atos desnecessários não sejam praticados. A duração razoável do processo está intimamente ligada com o encontro de uma decisão acertada, justificada, produzida dentro de um ambiente democrático e de exaustivo e efetivo contraditório entre as partes no menor tempo possível. Fechando a aula de hoje, fechando as garantias fundamentais do processo, eu gostaria de falar aos senhores do princípio da cooperação, que está previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil de 15, que prevê a necessidade e a imposição normativa de que jurisdicionados e Estado-juiz cooperem dentro de um ambiente de boa-fé processual para que a tutela jurisdicional seja prestada de maneira mais rápida e efetiva possível. Além do artigo 6º,
eu gostaria de abordar com os senhores também, que são garantias fundamentais do processo, a dignidade da pessoa humana, a razoabilidade e a eficiência. Dignidade da pessoa humana, um valor muito inerente ao Estado constitucional e muito afeto até ao direito civil. A razoabilidade, como uma decorrência do Estado do devido processo legal, e a eficiência. A dignidade da pessoa humana, a razoabilidade e a eficiência estão previstos no artigo 8º do Código de Processo Civil. Mas creiam, dignidade da pessoa humana e razoabilidade decorrem também do princípio do devido processo legal, matriz constitucional. E a eficiência, eu gostaria de alertar aos senhores que o artigo 37, que impõe à administração pública princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, também se aplicam ao Poder Judiciário. Senhores, fiquem bem e nos vemos nas próximas sessões.